Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que eu estou aqui novamente com as bênçãos de Jesus, que Jesus nos ampare a todos. Nós vamos falar hoje sobre os apóstolos de Jesus. Esse ano, o Evangelho de Jesus completa 150 anos. Por isso nós pedimos na nossa casa e pensamos que uma maneira da gente não só aprender, mas interiorizar um pouco dos ensinamentos do Cristo, estudando o seu Evangelho. Então hoje nós vamos ver um pouco da vida dos apóstolos de Jesus. Aí está um quadro clássico de Jesus e seus apóstolos. As primeiras pregações de Jesus foi no ano 30. Foram 3 anos de ensinamentos. E quando Jesus iniciou a sua caminhada, ele vai no centro da pequena cidade. E tinha ali um sacerdote que já vinha observando Jesus. E Anã, que era esse sacerdote, disse para Jesus de maneira galhofeira: quais são seus seguidores e companheiros? Ele pergunta, porque ele era sacerdote, tinha muitos seguidores e muitos companheiros. Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Então nós vamos ver que esses companheiros foram escolhidos por ele, foram convidados por ele. Jesus precisava, para desempenhar a sua doutrina de amor, de pessoas que o assessorassem. E esses 12 apóstolos, essas 12 pessoas especiais foram convidadas, escolhidas por ele. Apóstolo nós podemos entender como seguidores, pregadores, exemplificadores da fé, enviados. Esses enviados de Jesus, eles aprenderam com ele durante 3 anos. Então nesses 3 anos, eles pouco ou nada fizeram. Depois que eles recebem o Espírito Santo, e depois da morte do Cristo, é que eles representam o papel, é que eles trabalham na seara do mestre. Discípulos é como se fossem alunos. Jesus tinha 70, na Boa Nova eles falam em 70, em outros livros falam em 72, além dos 12 apóstolos. E nós temos ainda os 500 da Galileia. Então eram muitas pessoas preparadas para exemplificar, para ensinar o Evangelho a todos. Esses 12 apóstolos foram Simão, a quem deu o nome de Pedro, e André, seu irmão. Eram filhos de Jonas, pescadores em Betsaida. Jesus fez o convite: quereis ser meus discípulos? Os discípulos ficaram encantados e responderam: Senhor, seguiremos os seus passos. O interessante é que ninguém pergunta por quê. Eles já tinham visto Jesus em outras ocasiões. Então, quando recebem o convite, prontamente respondem: Senhor, seguiremos os teus passos. Filipe era de Betsaida, na Galileia. Depois da crucificação de Jesus, ficou em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos. Filipe foi esse apóstolo que pregou na Frígia, na Ásia Menor e ao sul da Bitínia. Por que nós colocamos isso daí antes? Porque depois nós vamos falar como que cada um desencarnou. Porque muito pouca coisa eu encontrei a respeito de Filipe. Então eu antecipei. Levi, que depois foi chamado de Mateus, era coletor de impostos de Herodes, em Cafarnaum. Olha o convite que Jesus fez para Levi: queres vir comigo para receberes os bens dos céus? Porque ele coletava os bens da terra. Senhor, estou pronto. Na hora ele aceitou. Foram para a casa de Simão Pedro. Foi a primeira exposição de Jesus, de sua doutrina consoladora. Foi a primeira pregação da Boa Nova, na praça, à tarde. E eles falam de uma multidão de homens analfabetos e simples de Nazaré. Essa multidão de que eles falam eram 120 pessoas, que na época tinha muito pouca gente. Então para eles era uma multidão mesmo.
Tiago Maior e João Evangelista eram irmãos. Eles já conheciam as pregações de João Batista, eram de Betsaida. Eles conhecendo João Batista, e João Batista disse que viria após ele uma pessoa que era muito mais importante, que era maior que ele. Então ele já falava da vinda de Jesus. Então esses dois, Tiago Maior e João Evangelista, eram filhos de Zebedeu. E Jesus então faz a clássica pergunta: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? E eles dizem: mestre, mestre, muito felizes. Salomé era mãe desses dois jovens, esposa de Zebedeu. Ela ficou muito feliz porque ela já tinha dito que Jesus vinha para instalar um reino na terra, né? Foi quando Jesus disse que o reino dele não era da terra. Meu reino não é deste mundo. Mas na cabeça dela, ela adorava tantos filhos, que ela procura Jesus e diz para ele: meus filhos, eu gostaria muito, Senhor, que como seus discípulos, um se sentasse à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus olhou para ela, sorrindo, e disse: antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Ele sabia o que estava falando. E todos, nós podemos antecipar, todos beberam do cálice, né? Aí ela chega e diz assim para o marido do Zebedeu: olha, vá conversar com Jesus, porque eu estou muito preocupada, não gostei muito da resposta que ele deu. Então Zebedeu vai e passa essa preocupação da mãe, da Salomé, da mulher, né? A preocupação que ela tinha com esse encontro de Jesus com seus filhos. Aí Jesus pergunta para ele que aquele que segue a verdade, ele é perseguido. Muitas vezes ele não é compreendido, a maioria das vezes ele não é compreendido. Então ele pergunta: Zebedeu, que os homens fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Eles trataram ele bem? Eles entenderam a mensagem? Não é? O reino de Deus, ele fala, ele explica qual era o reino dele. O reino de Deus, Zebedeu, tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo, é penoso, mas essa é a minha alegria, esse é o meu gozo. O sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Aí ele diz: nossa causa não é do número, é da verdade e do bem. Quem sabe se Jesus não estava dizendo a respeito de proselitismo? A doutrina espírita não faz proselitismo, não convida as pessoas para a sua casa. Que vejam aqueles que têm olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então vem para a doutrina consoladora aqueles que já têm o amadurecimento espiritual, que têm a compreensão para entender realmente o trabalho dessa doutrina consoladora. A doutrina espírita não fala em milagres, ela fala em mudança. Jesus disse que o reino tem que ser fundado primeiro em nosso coração. E esse reino não é fundado sem dor, sem sofrimento, sem trabalho interior. Porque nós estamos hoje num grupo, mas o crescimento é individual. Tem que partir de cada um de nós. Então a nossa causa não é a do número de pessoas, o número é o da verdade, não é o número, é o da verdade e do bem. Tadeu e Tiago Menor eram filhos de Alfeu e da sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Uns dizem que ela era irmã, outros dizem que ela era prima. Essa Maria de Cleófas estava lá naquele instante
do desencarne do Cristo, quando ele estava na cruz, ela estava junto de Maria. Ela, João Evangelista, estava lá, Maria de Magdala. As Marias estavam lá, sofridas e sofredoras, junto de Maria na hora suprema. E esses dois eram chamados de irmãos do Senhor. Por isso que muita gente criou uma confusão muito grande, porque não se sabe se Maria teve outros filhos, ou se os primos eram chamados de irmãos, não é? Tomé era filho de antigo pescador de Dalmanuta, nasceu na Galileia. E o Tomé, ele foi caracterizado por uma coisa muito interessante. Ele precisava de ver para crer. Nós usamos muito isso. Eu acredito, só vendo, né? A gente fala que sou como São Tomé. Então, quando Jesus aparece pela primeira vez aos apóstolos, ele não estava presente. Então, no 8º dia, Jesus aparece para eles, e como ele ficou bestificado, Jesus pede para que ele olhe os cravos, onde estava a flechada, não é? Então, as cicatrizes dos pés, das mãos, a chaga do lado, né? Bartolomeu. O Bartolomeu era um discípulo triste, era de família laboriosa, trabalhadora de Caná da Galileia. E o Bartolomeu, ele já era triste por natureza, mas aí aconteceu um fato mais triste ainda, a perda da mãe. O pai e os irmãos eram de difícil trato, e ele se sente muito sozinho, e os negócios também não iam bem. Então ele conversa com Jesus. Aí ele diz para Jesus, e Jesus tinha percebido. Então, no momento em que estava na casa de Pedro, Jesus viu a necessidade de falar particularmente com ele. Então ele diz: Senhor, como não ficar triste? Com uma família tão difícil, eles não me compreendem, Senhor. E minha mãe, que era o meu norte, ela desencarnou. Então Jesus fala com ele, e entre outras coisas ele diz: a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica órfão sobre a terra. Jesus estava falando aqui de reencarnação. Jesus estava dizendo aqui que nós não morremos. Morre o corpo, mas a alma é imortal. Então ele diz para ele que ninguém ficava órfão, que a mãe estava presente ali na vida dele. Não é porque morreu o corpo, mas o espírito estava sempre com ele. Então, nesse momento, aconteceu aquilo que muitas vezes acontece conosco quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus. Ele passou a ter nova atitude mental. Antes disso, o Bartolomeu vai para casa. E quando ele chega em casa, já era de madrugada. O pai abriu-lhe a porta e todos ficaram muito bravos com ele. Eram xingamentos. Chamaram-no de vagabundo, que onde já se viu ele atrás do Galileu e tinha o trabalho do outro dia, e geralmente ele discutia com o pai e com os irmãos. Ele respondia à altura. Dessa vez não, ele não respondeu. Ele deita, dá uma descansada de alguns minutos, levanta, pega a rede e vai para o trabalho, porque ele já tinha uma outra atitude. Ele passa a reconhecer no pai e nos irmãos crianças espirituais. Não tinham ainda o amadurecimento que ele já havia adquirido. E é essa nova atitude mental que Jesus espera de nós. Simão, o zelote ou o zelador, fazia parte de uma seita que lutava pela libertação de Israel dos romanos. Ele era de Canaã. Sobre o zelote, eu não tinha lido direito a Boa Nova, e nós encontramos uma página. É o capítulo 9 do livro Boa Nova. Então aqui nós temos uma história muito interessante a respeito. Chama-se Velhos e Moços. Então os jovens, os apóstolos mais jovens, o João, o Tiago, o Tadeu, eles tinham uma certa implicância com os velhos, vamos dizer assim.
Então, quando eles falaram de falar do Evangelho, eles falavam que eles iam para Jerusalém, ia para todos os lugares do mundo, porque eles eram jovens, tinham força, e olhavam com certo pouco caso para o Zelote, que era mais envelhecido. Pedro também não era mais velho, e ele se sentia muito mal, e ele falava: meu Deus, mas como Jesus foi escolher a mim, que já sinto as forças, já estou perdendo as forças, eu não tenho realmente o entusiasmo dos jovens. Só que Jesus, assim como aconteceu com Bartolomeu, prestou atenção nos seus pensamentos. E Jesus faz uma comparação maravilhosa, que nós, os velhinhos, devemos ficar muito felizes nessa noite. Porque Jesus diz o seguinte: ele compara a vida e a morte com uma árvore. Então ele diz que a árvore, a pessoa quando está na infância, é representada por aquela árvore frondosa, cheia de ramagens, cheia de vida. Quando está na juventude, flores que prometem frutos. E quando nós estamos na velhice, nós somos os frutos. E esses frutos é o que se espera do velho. Seria o entendimento da vida, seria a sabedoria que nós adquirimos com a idade. Fala mais Jesus, que muitos desses não passariam da ramagem, outros não passariam dos frutos. E que o velho, se nós estamos aqui, é porque nós passamos bem pelas duas etapas. Porque tem muitos jovens atirados que morrem sim antes da hora. Que morrem sim. Então olha que coisa mais linda. E ele guardou ele entendeu perfeitamente, porque o diálogo que ele tem com Jesus vale a pena ler, a coisa mais linda. E ele vai para casa feliz por ser velhinho e ser discípulo de Jesus, né? Ele vai feliz. Mas antes disso, à tarde, Jesus fala para a multidão, e tinha uma mulher ouvindo Jesus, e essa mulher tinha 2 crianças. Ele presta atenção e vê que as crianças vão lá para o lado do lago de Genezaré, e poderia acontecer que eles se afogassem. Então o que ele faz? Ele deixa aquilo que ele estava ouvindo Cristo, e vai atrás das crianças. Ele cuida das crianças, ele toma essas crianças no colo e traz para a mãe. Também quando ele se encontra com Tiago, o Tiago estava falando com jovens e deu também aquele risinho de meio que de mofa. Aí ele disse para o Tiago tudo aquilo que Jesus tinha passado para ele. Ele fala o que era a juventude e o que era a velhice. E Tiago compreendeu, porque existia rixa entre eles também. Eles não eram santos, não era o grupo perfeito. Aí ele vai feliz para casa. Quando ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho lhe aparece Jesus, que o leva para um lugar alto, para um monte. E chegando lá, Jesus diz para ele que estava feliz com a atitude mental dele, que ele havia compreendido a conversa que tiveram. Fiquei muito satisfeito da maneira carinhosa com que você se dirigiu a Tiago, sem necessidade nenhuma de tristeza, porque você conseguiu passar o ensinamento para ele. E mais ainda, quando você cuidou das 2 crianças, para que nenhum mal lhe acontecesse. Ele ficou maravilhado com o sonho que teve. E no outro dia, quando ele volta, estava lá Jesus, que olha para ele, e ele compreendeu. Olha que coisa mais linda que era a vida desses apóstolos. Tem o lado sofrido, muito sofrido, sofrimento atroz, mas tinha essa beleza, esse entendimento que eles conseguiram em pouco tempo, o que nós não conseguimos durante milênios. Judas Iscariotes. Muito bem, nós falamos no início, e quando Jesus encontrou alguns dos primeiros discípulos, ele faz a primeira reunião na casa de Pedro.
Ele falou lindamente. Nós vamos ver as principais coisas que Jesus fala para eles naquele dia, sobre o seu evangelho de amor. E todo mundo prestando atenção, maravilhado. Vocês imaginam o ambiente espiritual, Jesus falando o que esperava dos apóstolos, e o Judas ali firme e forte. Quando termina a preleção, o Judas chega para Jesus e falou: Senhor, mas para a gente fazer um trabalho desse, nós precisamos de um dinheiro, de uma base, né? Então Jesus olha para ele e ele explica por quê, que ele precisava de um certo dinheiro para eles poderem pregar o evangelho de Jesus. Então aquela foi a primeira coleta que se fez entre os seguidores de Jesus. Aí ele mostra, coitado, a bolsinha dele para Jesus. Jesus disse para ele: queira Deus que o peso, que você não sucumba com o peso dessa bolsa. Veja, olha só. E ele, tanto Levi, Mateus, quanto ele, prosseguiu no seu trabalho. Ele tinha pequenos negócios e ele prossegue nesses negócios. Nós pegamos tudo isso do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, da mediunidade abençoada do Chico Xavier. As primeiras instruções que Jesus deu aos 12 apóstolos: não tomareis o caminho largo. O caminho, ele fala da porta larga, que nós também conhecemos, e da porta estreita. A porta larga são os interesses fáceis, inferiores. A porta estreita é aquela que muitos de nós temos dificuldade de passar. A estrada estreita é de sacrifícios pelo bem de todos. Portanto, não entrar em discussões estéreis. Jesus estava já adiantando a questão das diferentes cores religiosas. Não vamos dizer que a nossa é melhor e o outro é pior. Vamos fazer da melhor maneira possível aquilo que Jesus espera de nós. Então, nunca discutir religião, porque religião a gente não discute, a gente compreende. Porque cada um tem o seu amadurecimento espiritual. Nós não podemos apanhar o fruto antes dele estar maduro. É isso que Jesus quis dizer para nós. Jesus disse ainda para buscar as ovelhas perdidas, as pessoas que estavam em aflição: reuni-os de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Ele não fala em momento algum do reino na terra. Ele fala: é da minha parte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim conhecereis do Pai a luz. Então é chegado o reino de Deus. Que essas pessoas, esses discípulos, podiam curar os enfermos, limpar os leprosos. E naquele tempo, os obsidiados eram chamados de endemoniados. E nunca era para cobrar a cura, médium nenhum. Todos os que têm o dom da cura não têm o direito de cobrar, porque nós temos que dar de graça o que de graça nos é concedido. Isso nos alerta, então, para as coisas pagas. Jesus quer o reino de Deus dentro de nós e não o reino da terra. E muitas vezes esses médiuns que têm os dons, têm o dom caçado e depois continua mistificando, enganando. E Jesus disse que não convém, porque nós não sairemos da terra sem pagar centil por centil. Os pequenos erros nos serão cobrados, que dirá os grandes. Os enganos, nós não temos direito de enganar as pessoas. Temos que tomar muito cuidado
com aquilo que nós aprendemos e como nós vamos usar o aprendizado. Como? Não junteis nem ouro, nem prata. É para a gente pensar nas coisas do Espírito, a bagagem espiritual. Jesus aí não quis dizer que nós não devemos trabalhar, nós não devemos ter uma casa, ter tudo aquilo que a gente precisa para levar uma vida digna, mas não exacerbar nesses desejos e comprar muita coisa. Se riqueza trouxesse felicidade, quantas pessoas muito ricas têm um câncer, têm um AVC, uma doença incurável? Para que serve o dinheiro? Não resolve. Então nós temos que ter um trabalho digno, aquilo que nos é necessário. Mais que isso, não deve. Jesus ainda disse: recomendo-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Olha que coisa. É o orai, vigiai e orai. É a vigilância e a oração. Os que me seguirem serão desprezados e odiados, mas aquele que perseverar será salvo. Quando falam, Senhor, mas existe tanta dor lá fora. Olha a resposta que Jesus dá a respeito do sofrimento. Eu também vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Quer dizer, ele foi o único ser que veio, segundo Emmanuel, o Consolador, e que veio em linha reta para a terra e subiu em linha reta. Não teve nenhum erro, nenhum pecado. Ele falou: se eu, que não devo nada, vou dar o testemunho, e nós, que devemos tanto, o que nós devemos esperar? Né? Mas ele deu o testemunho. Nós temos que dar o testemunho. Não temais, empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. Olha que promessa linda. É isso que é promessa, né? É isso que é promessa. E não aquilo que a gente fala: não vou tomar Coca-Cola, calcemana, não vou comer chocolate. Não adianta. É essa daí, olha. Aquele que emprega com amor o Evangelho, aquele que se confessa diante dos homens, que não tem medo do perigo, eu o confessarei igualmente diante de Deus. Isso ele nos fala, ele nos prometeu isso, né? Para a gente testemunhar fidelidade a Deus e a Jesus. Todos os seus apóstolos testemunharam, com exceção de Judas. Foi quando Jesus disse para ele: a bolsa é pequena, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Pobre do Judas, né? Foi um momento de fraqueza. Tudo que nós falamos a respeito dos apóstolos, esta fala do Cristo, está no livro de Kai Bar-Schuppel. Diz assim: apóstolo significa vida de trabalho e difusão do Evangelho. Significa sacrifício, desapego às coisas do mundo, dores, sofrimento. Significa aquisição de tesouros que não perecem, são luzes que não se apagam. São atos de amor e sabedoria, tolerância e fé inabalável. Que coisa mais linda! O que é a fé inabalável? É aquela que enfrenta todas as dificuldades, em todas as épocas da humanidade. Então essa é a fé que Jesus espera de nós. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, lição 86, ele fala a respeito dos apóstolos. Ele diz: os apóstolos tiveram dificuldades,
pois com as forças destruidoras o Mestre é abandonado. Quando ele estava na cruz, em vão seus olhos procuram a multidão dos apessoados, dos beneficiados por ele, dos seguidores. Ele procura os leprosos e cegos, curados por suas mãos, e esses haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, como Jesus havia previsto, negou 3 vezes. João e Tiago, enquanto ele foi orar, dormiram no horto. Os demais fizeram acusações injustas, porque eles pensavam que quando eles pegassem Jesus, ele usasse da sua força moral e espiritual e não permitisse que aquilo lhe acontecesse. Então foram acusações injustas. Tomé, depois da ressurreição, ainda exigiu de sinais. Todos como nós somos ainda crianças espirituais, que nós ainda exigimos sinais de Jesus, que nós ainda pedimos aquilo que nós não temos o direito de receber. Como desencarnaram os apóstolos? Jesus não falou que ele veio dar o testemunho e que o discípulo não era maior do que o mestre? E nós sabemos todos como Jesus desencarnou. Pedro morreu em Roma, 64 depois de Cristo, perseguido por Nero, crucificado de cabeça para baixo, e foi sepultado na Catedral de São Pedro. Por isso que a igreja diz que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando de outra coisa, não da igreja material, né? E dizem que Pedro não quis ser sepultado de cabeça para cima para não se igualar ao mesmo. Crucificado. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então o autor Caravaggio, na Capela Kirasi, na igreja Santa Maria del Popolo, em Roma, está aí. São tintas muito carregadas, né? André morreu na Grécia. A cruz também em forma de X. Vocês já pensaram? Arrebentando em forma de X. Foi levado para Constantinopla, tornando-se o primeiro padroeiro dessa cidade. Juan de las Ruelas, Museu de Belas Artes, Sevilha. Tiago Maior, irmão de João Evangelista, foi executado em 44 depois de Cristo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, por ordem do rei Herodes Agripa I, foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. Francisco de Jesús Barão, Museu do Prado, na Espanha. Tiago Menor, que era o observador das normas judaicas, morreu apedrejado por ordem do sacerdote Ananias em Jerusalém no ano 62. Aí está. Mateus, o Levi, que escreveu o primeiro evangelho, pregou no norte da África até a Etiópia, onde foi morto. Caravaggio também. Filipe, o evangelista, no André, nos arredores do Mar Negro, foi morto na Frígia, Ásia Menor. Foi crucificado e apedrejado. José de Ribeira também, Museu do Prado, na Espanha. Eles eram magrinhos, né? Da dó. Tomé, que era também chamado de Dídimo, o gêmeo, o apostolado dele foi na Índia, foi martirizado pelo rei Milapura, na cidade indiana de Madras. Foi morto a flechadas. Olha aí, nós não achamos o quadro, mas nós estamos mostrando quando Jesus dá a chance dele botar o dedo nas feridas, né? Para ele ver que ele precisava de ver para crer. Judas Tadeu, ou Libeu Tadeu, que era uma daqueles jovens, né? Que riam do Simão Zelote, filho de Tiago, citado por Mateus em Epístola, faz parte do Novo Testamento, foi martirizado juntamente com o Zelote, com Simão Zelote, com o mais velhinho, aquele que se sentia já envelhecido. Também autor
desconhecido. Estão aí os dois. Bartolomeu, chamado de Natanael no Evangelho de João, evangelizou na Armênia, no Mar Negro. Esse é triste, era o apóstolo triste. Morreu esfolado vivo. Tira a pele da criatura viva. É o autor desconhecido, a Laís tirando a pele do Bartolomeu, do apóstolo triste. Simão Zelote, dos seus atos de apóstolo nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, Mateus capítulo 10, versículo 4, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 e Atos 1, 13. Morreu também crucificado. Autor desconhecido. Judas Iscariotes foi enganado pelos sacerdotes. Com a crucificação do Cristo, arrependeu-se, suicidou-se por enforcamento. Ele foi substituído por Matias. Existiam dois, o José e o Matias. Depois eles pegaram uma moeda, jogaram, e quem ganhou foi o Matias. Substituiu Judas no apostolado. Foi apedrejado pelos judeus no ano de 61. Autor desconhecido também. João Evangelista, irmão de Tiago Maior, que era um daqueles jovens também, né? Que brincavam com Simão Zelote. Autor do 4º evangelho do livro do Apocalipse, foi o discípulo amado por Jesus. Foi ele que no final do livro, a Boa Nova, quando Maria chorando aos pés da cruz, ela falava: meu filho, que Jesus, no grande esforço, olhou e falou: mãe, eis aí o seu filho. Mostrou João. E para João: filho, eis aí a sua mãe. Então João ganhou uma casinha em Éfeso, e Maria, depois da crucificação, foi morar com os parentes. E quando ele conseguiu essa casinha, ele foi buscar Maria, onde ela ficou ali naquela casa, recebendo os caminheiros, todas as pessoas que passavam pelo caminho, passavam por lá, e ela lavava-lhe os pés, até o dia que ela, velhinha, cansada, com saudade imensa do seu filho, ela vai dormir. E a hora que ela está dormindo, alguém bate a porta, ela já muito cansada, e põe a água, e dava um caldo, uma sopa para a pessoa. E a hora que ela vê os sinais nos pés daquele peregrino, ela vai se abaixar para dobrar o joelho, para se ajoelhar diante do filho. E ele falou: venha, mãe, quero que sejas rainha no reino do meu Pai. E essa Maria de Nazaré, essa mãe abençoada, que foi convocada por Jesus para no mundo espiritual cuidar dos suicidas. Dizem que o primeiro suicida que ela vai buscar foi Judas. E é ela que cuida dos nossos irmãos até hoje, que vai buscá-los no vale dos suicidas para cuidar, para sarar, vamos dizer assim, das suas doenças espirituais. É esta mãe abençoada que todas as mães, nas horas de íntimo desgosto, pedem e são atendidas. Então, esse discípulo amado por Jesus morreu em Éfeso, idade avançada, e não mais pregava. Ele dizia: amai-vos uns aos outros, porque é preceito do Senhor. E no Evangelho diz que ele já não falava mais, velhinho, quase 100 anos. E ele dizia: meus filhinhos, leiam o Evangelho, amai-vos. Era o que ele dizia. Nós falamos dos 12, mas teve 2 apóstolos que não faz parte do grupo dos 12, que é Lucas. Lucas, segundo médico de homens e almas, conheceu Jesus quando ele tinha 12 anos. Ele viu a estrela de Belém, né? A partir daí ele teve vontade de conhecer, era médico, pintor, e foi discípulo de Paulo. Desencarnou 70 depois de Cristo. Também não sabemos como ele desencarnou, mas deve-se a Lucas
nós sermos chamados de cristãos, que eram chamados de caminheiros, homens do caminho. Aí ele fala, nós seguimos o Cristo, está lá em Paulo e Estevão. Por que não sermos cristãos? E Paulo? Paulo, para quem não conhece a história de Paulo, leiam, estudem, coloquem no coração o livro Paulo e Estevão. Então ele desencarnou em Roma, a golpe de espada, em 64 depois de Cristo. O cristianismo veio, como disse Paulo, renovar o espírito, o caráter, o amor, os costumes. E seus apóstolos, no cumprimento de sua alta missão, não fizeram outra coisa senão trabalhar para que o reino de Deus venha a nós e Jesus Cristo possa ser por nós compreendido e continue a nos auxiliar em nossa ascensão espiritual. Emmanuel nos convoca para a mudança. E tudo que nós falamos é muito fácil de ser lido, de ser compreendido. Nós temos que interiorizar tudo isso. Está em Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, Humberto de Campos, Boa Nova, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Tem uma oração que se chama oração em serviço. E diz assim: Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar o que eu tenha sem contar o que eu faça, a trabalhar servindo sem exigir repouso, a entender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a compreender que nos dás o que julgas melhor. Que Jesus, em sua infinita bondade, nos ampare e nos ilumine.